O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre minha vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação. O que eu ainda não considerei que, se eu perceber, fará com que eu viva sem medo a verdade do meu coração sobre a minha carreira e vocação.